E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde, se cuidando direitinho, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo porque está em voga, está na mídia atualmente um tema que a gente tem que ser tratado na escola e tem que ser tratado com muita responsabilidade. Há 2 dias, né, foi o Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro. Aconteceu uma fatalidade, aliás, o reflexo da desigualdade social no Brasil, né? Um dos desdobramentos é a violência que a população negra sofre. Então ficou muito divulgado, né, a morte de um homem negro no estacionamento do supermercado à luz do dia, com várias testemunhas, mostrando que a vida negra vale muito pouco aqui no país. Um pouco mais tarde, a gente escutou a declaração do senhor vice-presidente do Brasil, dizendo que aqui no Brasil não existe racismo estrutural. E aí que eu queria saber com vocês, quero dividir com vocês isso, eu acho muito importante conversar sobre o tema. Primeiro, prof, o que é racismo estrutural? Que esse tal de vice-presidente aí disse que não tem no Brasil. Vamos lá. Racismo estrutural. Vamos pegar a palavra estrutural, que talvez não seja muito escutada. Estrutural vem da palavra estrutura, certo? Vamos pensar num prédio. Um prédio, para ser construído, para ficar naquela altura, ele precisa de ter alguns suportes, algumas vigas por baixo para dar sustentação a um prédio, para ele ficar resistente e não cair, certo? Essa sustentação que tem por baixo, que é o preparo, o chão, que às vezes, dependendo da altura do prédio, é muito profunda, que chama estrutura. É um exemplo de estrutura. Prof, o que tem a ver prédio com racismo? É só um exemplo, né? Tô fazendo uma analogia para vocês entenderem como que são as estruturas raciais do país, né? Como são as estruturas racistas do nosso país. Então, quando a gente fala que nosso racismo é estrutural, significa que ele está sendo construído ao longo dos séculos em cima de uma estrutura, um suporte muito profundo e é um suporte totalmente construído em cima do racismo. Como que acontece isso? A gente sabe que o país, né, há alguns anos, né, alguns séculos, tinha a escravidão, né? Foram escravizados milhares de pessoas que foram trazidas contra a sua vontade do seu país na África e foram escravizados ao longo do tempo, ao longo dos séculos aqui no país, sofrendo inúmeros abusos, barbáries, privação da sua liberdade, castigos físicos, enfim. Quando acabou a escravidão, que foi um processo de abolição da escravidão aqui, essa população que foi trazida, que foi chegando ao longo dos séculos no momento de escravidão e que depois foi deixando seus descendentes brasileiros, já nascidos aqui no Brasil, que a gente chama de afro-brasileiros, essa população toda, né, oriunda desse período de escravidão, ela, quando aconteceu a abolição, ou seja, o fim da escravidão, não foi dado espaço para essa população se estabelecer socialmente, para viver uma vida livre da escravidão. Como é isso, prof? O que seria uma vida livre da escravidão? A partir de agora, o seu trabalho vai ser remunerado, você vai ter dignidade na hora de morar, você vai ter acesso a estudo para você, para os seus filhos. Isso seria uma vida digna na liberdade, certo? Não aconteceu nada disso quando acabou a escravidão no país. Isso, o que aconteceu no lugar disso? A população negra, que antes era escravizada, não viveu uma liberdade, ela foi marginalizada. O que é marginalizado? Marginalizado é ser empurrado para a margem, ou seja, foi sendo empurrada para longe. Foi aí que começaram a surgir as favelas, né? Por isso que a população das favelas que a gente conhece são populações historicamente marginalizadas. Professora, marginalizado tem a ver com marginal? Tem a ver com marginal.
né? O estereótipo do marginal surgiu justamente porque as populações negras pobres foram colocadas à margem. Aí, com o passar do tempo, o estereótipo do negro era de bandido. Então, ele foi comparado ao marginal. Professor, a gente está falando de estrutura. É aí que entra. A estrutura do racismo, ela é construída ao longo desses séculos. Então, eu estou falando de um período de abolição, em 1888. Depois disso, não foi dado acesso para a população negra sair daquela condição que foi colocada à margem. Como que é esse acesso? Emprego, moradia digna, educação, saúde. Ao longo dos séculos, a população negra do Brasil foi condenada a ficar à margem da sociedade com pouquíssimo acesso, né? Foi negado isso à população negra ao longo do tempo. E como que se constrói a estrutura racista com isso? Foi condicionando o negro a coisas que não dão certo. Ué, poxa, eles estão marginalizados, os negros estão marginalizados, moram na favela, eles são os bandidos. Eles são aqueles que são julgados só de ver no supermercado, já pode seguir, vai roubar. Esse é o pensamento do racismo estrutural que é construído ao longo dos séculos. Então, prof, existe gente que fala que não existe racismo no Brasil. Por quê? Porque eu não falei do prédio, analogia com o prédio. Quando eu vejo um prédio grandão, né? Aquele prédio enorme, eu fico imaginando que aquele prédio é só o que eu estou vendo, só aquela estrutura para fora da terra. Eu esqueço que aquele prédio, o fundamental dele, são as estruturas para dentro, né? A mesma coisa é o racismo. Quando eu vejo os problemas raciais acontecendo aqui, né, em cima, o que é visível aos meus olhos, fico imaginando que o racismo é só o que acontece nas minhas vistas. Então, eu acho que todo julgamento que eu faço não tem nada a ver com racismo, porque não tô vendo racismo ali. O que aconteceu foi um homem que foi mobilizado porque estava fazendo coisa errada. Isso é o meu julgamento, só as coisas que eu consigo ver, o imediato. Mas e as profundezas? O que fez aquela estrutura ali? Qual que é essa estrutura que existe no Brasil, né, que está lá embaixo, que dá suporte? Qual é essa estrutura de racismo no Brasil que faz com que pessoas, né, tanto assassinos quanto os que eram as testemunhas oculares que estavam lá vendo, pudessem ver o assassinato de um homem negro, né, sem se revoltar com aquela situação? Alguns até normalizando, é bandido mesmo. E vendo aquele caso de extrema violência. Alguns olharam aquilo e falaram, não tem nada de racismo, o cara mereceu. Acontece, tem gente que julga assim. Onde está o racismo? O racismo está muito mais profundo do que a gente consegue enxergar. O racismo diz para uma sociedade inteira que a vida negra não importa, não vale mais do que uma discussão de supermercado, não vale às vezes mais do que um roubo de alguém que estava com fome e pegou alguma coisa. A vida negra perde o valor. Isso o racismo estrutural fez com a população negra do Brasil. Certo? Então, quando é questionado, existe racismo no Brasil? Eu não vejo racismo no Brasil. Raramente eu vejo uma pessoa ou outra chamando o outro de macaco. Isso não é muito grave, certo? É o que a gente vê, que a gente acha que é racismo, mas o racismo são coisas muito mais profundas, né? São coisas que banalizam a violência contra a população negra. E a violência, a discriminação, a falta de acesso, isso que o racismo estrutural faz com a população negra. Vamos ver. O resultado fica bem óbvio, nem precisa de analisar as estruturas para ver. Por exemplo, 80% das pessoas que foram assassinadas no ano passado, 80% das pessoas que foram assassinadas são pessoas negras. Esse índice está falando uma coisa pra gente. Está falando que no Brasil as vidas das pessoas negras não importam. Já pararam para pensar se fosse um homem branco assassinado no estacionamento de um supermercado? Vocês já ouviram falar de um caso assim, parecido?
bala perdida num homem branco de classe média alta, ou então num playboyzinho, né? Um riquinho branco. Não, não acontece. Então a gente não pode banalizar quando se mata as pessoas negras querendo colocar um véu e falando que aquilo ali não existe racismo. O racismo existe. Enquanto a gente não começar a mexer nessa estrutura racial que existe, que é a estrutura racista brasileira, enquanto a gente não mexer nessas estruturas, a gente vai continuar vivendo a violência contra a população negra ao longo do tempo. Não podemos fechar os olhos e aceitar que pessoas falem pra gente que não existe o racismo. Ele existe e ele mata. Ele não dá acesso, ele não dá oportunidade, né? E ele acaba com o futuro de pessoas brilhantes, que poderiam ser grandes cientistas, né? Que poderiam ter a cura, inventar a cura, né, para o coronavírus, uma vacina que salvasse todas as pessoas. Poderia ser um jovem negro que não conseguiu chegar à fase adulta para poder estudar e se tornar isso. E isso acontece no Brasil todos os dias. Pronto, eu achei importante falar isso com vocês, mandar esse recadinho, quero que vocês pensem. Vocês têm meu WhatsApp, se quiserem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, pode mandar para mim, que eu adoro receber essa mensagem de vocês. E eu sei que vocês estão bem sumidinhos, tá? Beijo.